Boa noite a todos. Vocês são a primeira vez, não são? Sejam bem-vindos. Como vocês se chamam? Então, a família, que eu não vou gravar o nome individual, a família seja bem-vinda. Eu vou explicar como que funciona a casa, que tem algumas atividades. Na segunda-feira, nós temos o estudo online, que é das 20 às 21, que está estudando o livro Conduta Espírita. Se quiser participar, é só pedir que adicione no grupo, adiciona no WhatsApp e depois, na segunda-feira, o Luiz Antônio manda o convitezinho e consegue participar. Também ocorre na segunda-feira presencial a evangelização para as crianças, também de 20 às 21. Na terça-feira nós temos o estudo do livro A Gênese, presencial, de 19h30 às 20h30, no caso é aberto para todo mundo. Das 20h30 às 21h30 acontece o trabalho mediúnico, reunião mediúnica, aí é fechado para os trabalhadores mesmo, mas a primeira parte é aberta ao público. Na quinta temos as palestras, de 20 às 21, temos biblioteca, pode, precisando, querendo, pode solicitar o livro que é emprestado, tem bastante opções. Mais alguma coisa? Não, né? Então eu vou ler um livro, uma página do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros, na luta diária e na atividade humana. Aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Ou seja, estamos todos aprendendo um com os outros e sozinho ninguém caminha. Vou convidar a gente agora para fechar os olhos, para a gente fazer uma prece inicial. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma quinta-feira, pela oportunidade de estar aqui buscando mais uma vez os seus ensinamentos. Que possamos ter humildade, serenidade para poder segui-los, colocando em prática dia a dia, sobretudo a caridade no caminhar ao olhar o próximo. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram, que se acham, que estão desamparados, se encontram nesse estado. Pedimos que seu amor, o seu amparo chegue até eles estejam abertos para receber e compreendam que eles nunca foram abandonados. Que possam seguir em busca do caminho, do amor, da luz e seguir em frente sobre seus ensinamentos. Senhor Jesus, abençoa-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças à Virgem Santíssima. Hoje a nossa palestra será com a Carol Mota. O tema é a semente do capítulo 7 do livro O Pão Nosso. Carol, seja bem-vinda. A palavra é toda sua. Obrigada. Bom, a palavra vai ser toda minha, porque eu preparei para vocês um videozinho, né? Mas não é por isso que nós não vamos também interagir mesmo sem ele, né? Mas era interessante só para a gente ter uma forma visual de sentir esse capítulo, né? Primeiramente, vou agradecer o convite, né, para estar aqui e agradecer também a espiritualidade que ampara essa casa, porque de uma certa forma nós também somos amparados, né, somos consolados, então é um lugar próprio para isso, né? A semente é um capítulo do livro Pão Nosso que é muito interessante, que Emmanuel fala que a semente é uma sacerdotisa do Criador
Então eu fiquei analisando essa frase e cheguei a um pensamento que a gente pega uma semente e a gente não sabe, né, o que a gente faz com ela, né? Uns falam que não pode comer semente, o outro joga a semente fora. Uma vez na vida a gente ouve falar, pega uma semente, guarda, deixe secar, quando você sair para o campo, jogue, né? Para que ela também possa reproduzir em outros lugares. E é tão interessante que eu tinha comido uma tâmara e eu recebi essa mensagem, eu guardei a semente, joguei lá na estrada de Bom Jardim, vamos ver, porque tem 30 anos, né? Para que ela possa crescer e dar frutos. Mas a semente, ela é realmente muito interessante. Se a gente for fazer uma anamnese dessa situação, né, desse conteúdo da semente, a gente vai ver que ela produziu esses bancos que nós estamos assentando, né? Que ela produz o alimento, que ela produz a casa, que ela produz os móveis, e a gente não dá essa importância para ela. Simplesmente a gente vê uma árvore, deu para fazer tal coisa, cortam, né? Agora é uma época de corta de eucalipto, ali pro lado de Chapelduvas estão cortando tudo quanto é eucalipto. Claro que a gente sabe que aquelas árvores são realmente para essa finalidade, mas de uma certa forma a gente perde um pouco aquele amor, a gente já convive normalmente com isso. Mas aí, analisando a semente, a partir do momento que ela é uma sacerdotisa de Jesus, né, da divindade, a gente começa a esmiuçar um pouquinho essa questão. E eu usei o título A Semente quando eu passei para a menina que me entrou em contato, mas eu acrescentei outra coisa, que era para poder fazer uma ligação entre a planta, entre a semente propriamente dita e nós. E aí, olhando, né, pesquisando, achei também no livro Em Dois Mundos de André Luiz, achei falando da terra, homeopatia e espiritismo, que a gente às vezes passa de liso essa questão desse livro, homeopatia e espiritismo, porque parece que não tem ligação nenhuma, mas ele todinho tem citações de André Luiz. E é um livro assim que eu fiquei encantada, confesso que eu já tinha esse livro já há algum tempo, não olhei, ganhei o livro, passei os olhos e falei assim, não, depois eu leio. E aí me veio a vontade de fazer um curso de homeopatia e é o livro que eu tinha que ler. Então ele traz também muitas citações de André Luiz que cabe exatamente no assunto de hoje. Então o que acontece? No Evangelho tem uma passagem no capítulo 5, item 19 de Santo Agostinho, que ele traz umas palavras muito incisivas, né? Tipo, você não vai ter salvação, né? A princípio ele faz várias perguntas, você não acredita, você não confia, né? Não exatamente com essas palavras, mas é apenas em questão de resumo. As palavras dele são muito incisivas, mas aí ele fala da dor, que como ele cita ali, que é uma coisa bem invasiva, ele parece que a gente não vai ter mais solução. E a gente ouve muitas pessoas dizendo, olha, não tem jeito, o médico falou que eu tenho que conviver. E é genético, é hereditário, é isso que a gente ouve. Mas quando a gente vai estudar André Luiz, em todas as questões que ele fala sobre a saúde, ele fala de semente. E a gente pode ver que a palavra semente ela é usada 340 vezes, né? Se eu não estou errada, deixa eu dar uma olhadinha. 340 vezes na Bíblia, 72 vezes semear, e ela tem uma existência de 340 milhões de anos. Então ela não é simplesmente uma semente, ela é muito mais do que isso, é uma história para nossas vidas, né? Tanto hoje como antes, nós vamos ver, antes das nossas outras encarnações que nós tivemos, nós vamos ver quanto que essa semente era importante. Então, a gente observa que
nós temos o contexto de dizer que não, tá tudo certo, é isso mesmo, mas não move uma palha, como diz o ditado, para a gente melhorar. E depois que a gente descobre que todos os nossos problemas que acometem o nosso corpo, esse material, né, esse instrumento de trabalho, vem de uma semente que nós plantamos em nosso perispírito em outras existências, que nós viemos com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, para que a gente possa fazer essa corrigenda e essa semente, ela brotar, ela florescer de outra forma, e não como uma semente maligna, uma semente ruim. Porque sementes boas e sementes ruins, elas vão de qualquer forma nascerem, só que umas vão desenvolver, vão dar belos frutos, né? Outras não. Vai ficar aquela plantinha raquítica que não consegue desenvolver. Você coloca água, você coloca adubo, você coloca isso, coloca aquilo, e ela tá ali. E é exatamente o que acontece com a gente. Quando a gente já planta uma semente ruim em nosso perispírito, ela fica gravada ali, ela fica ali para ser germinada. E às vezes, quando ela germina, tamanha é a insistência que nós temos de cultivá-la, de regá-la, aí ela começa a trazer o fruto que não é muito saudável, transformando isso em doença para nós. É interessante? Muito interessante, porque a gente fala assim, nossa, esse é da outra encarnação. Você está sentindo isso, mas acalma, né? Eu tive um exemplo dando para vocês, que um senhor estava comentando, até num estudo que nós estávamos fazendo, que ele foi visitar a irmã não estava bem de saúde, ele virou para ela e falou assim, olha, pode ter calma, tá tudo certo, você vai morrer, isso tudo vai acabar, você não vai sentir mais dor, mais falta de ar, não vai sentir mais nada. Aquilo me deu assim uma ânsia, né? Meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa. Eu falei, não acaba não. Ele disse, acaba? Eu falei, não acaba. Não acaba. Por que não acaba? Porque se hoje a pessoa está cometida num determinado problema de saúde, ela tem essa oportunidade divina de cultivar essa semente, transformando para o bem, transformando no bem agir, no bem sentir e no bem pensar. Então é exatamente para isso que existem os problemas, para que você pense, para que você medite, para que você melhore, para isso não ficar eternamente, de geração em geração, de encarnação em encarnação, um problema que pode ser sanado. Eu costumo dizer que nós nascemos perfeitos, nós não vamos entrar no contexto de uma perfeição. Não, mas tem as pessoas que nascem com problemas congênitos, sim, nós sabemos disso, isso aí é uma outra história, mas nós nascemos perfeitos, bebês lindos, maravilhosos e perfeitos. A tendência é nós morrêssemos também perfeitos, sem doença, sem simplesmente os órgãos param e você vai. Quantas pessoas a gente tem conhecimento que é assim, né? Nós tivemos assim, até uma conhecida num bairro Araújo, que ela viveu até 119 anos sem um medicamento, sem um problema, lúcida, fazia a caminhadinha dela todos os dias, 10 minutos para um lado, 10 minutos para o outro, alimentava com a própria mão, as pessoas não deixavam ela tomar banho sozinhas por um motivo de escorregar. Ela tinha tudo na vida, tudo, para ser uma pessoa amarga, tudo. Não tinha família, não tinha uma casa, não tinha nada. Ela morava de favor. Era muito bem acolhida pela família e morria de favor. E ela morreu de tristeza. Uma sementinha que ela plantou. Mas ela morreu de tristeza. Por quê? Porque a pessoa que acolheu na época de jovem, essa pessoa partiu, desencarnou. E ela já não tinha mais essa amiga dela, que era uma senhora também, bem idosa. Ela não tinha mais, então ela mesma se entregou, ela não quis mais se alimentar
não quis mais interagir, porque ela estava com essa depressão de saudade. Mas, gente, ela tem 19 anos, é um remédio. Ah, mas isso é uma que você conhece? Não, a gente conhece vários, eu conheço várias pessoas assim. Então, o que acontece? São sementinhas que a gente planta. É uma raiva, é uma mágoa, é um ódio, é uma malquerência, é ouvir um assunto e dar ênfase nele, fica, né? A gente não dá o devido peso para o problema. Então, como a gente não dá o devido peso, ele se torna um problema enraizado. Então, o André Luiz fala muito isso nos livros dele. Inclusive, nesse livro, né? Nesse livro Homeopatia e Espiritismo, ele fala, né, que as zonas atingidas, né, no nosso corpo, quer dizer que essa semente plantada no perispírito e ela faz, né, umas manchinhas no perispírito. Quem tem a capacidade de, né, ou o dom de ver a aura, sabe identificar se a pessoa tem algum problema ou não, através da coloração dela e dos pontos negros que ela apresenta. Mas ele fala que esse desajuste, né, cria raízes nessas zonas, e aí tudo pelo mal sentir, mal pensar e mal agir. E aí ele traz, né, nesse texto dele que ele cita, ele fala que as nossas células começam a se comunicar umas com as outras, não entendendo o que está acontecendo, mas há um progressivo problema, um progressivo pensar, um progressivo agir, que elas começam a se desarmoniar e ficam células defeituosas. E dessa forma ela afeta os nervos, afeta a musculatura, afeta o fígado, o pulmão, etc., todo o nosso corpo. Porque uma recebe essa informação de essa semente que foi plantada e desarmoniza tudo. Então, é muito complexo. Talvez a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre isso, mas a gente tem que analisar e temos que pensar o tanto quanto nós estamos fazendo para a próxima encarnação. Que semente que eu estou plantando no meu perispírito, né? Nessa camada sutil do nosso corpo? Qual a semente que eu estou plantando? Estou plantando uma semente do bem ou uma semente do mal? Eu posso vir numa outra encarnação que a gente, cada vez que a gente estuda, a gente vê mais as informações e a gente fica mais assim, absorta de, né, como que pode, né? E a gente assusta, e tem pessoas que assustam. Mas cada vez que a gente aprende um pouco, a tendência e o certo é melhorar um pouco. Melhorar, nem que seja um passo, porque a juventude, todos nós vamos caminhar para isso. Vamos demorar? Vamos. Quantos anos? Ninguém sabe. Mas se a gente não começa hoje, nessa oportunidade que nós estamos tendo, nós vamos voltar em outra encarnação com o mesmo problema. E André Luiz fala muito interessante, que ele fala o seguinte, que a hereditariedade é do espírito e não do corpo. Então você tem problemas hereditários, problema do espírito e não do corpo. Então, outra coisa que eles falam muito interessante é a questão isso é genético. Vamos analisar. Eu tenho uma família que ela tem o pai, a mãe, o filho, todos os parentes com problema de coração. Nossa, que triste, né? Hereditário. Por isso que tem que fazer ressonância, tem que fazer eletro, tem que fazer isso sempre para ver, porque é hereditário. Agora, vamos pensar. Se Jesus, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus, colocou nós nesse planeta, todo misericordioso, todo amoroso, todo, né, aquele ser que a gente, aquela energia, né, que não tem como a gente mensurar a bondade dele, vai condenar uma família inteira com o mesmo problema? A gente tem que pensar nisso. Porque
porque, não, mas fulano, meu pai tem, minha mãe tem, meu tio tem, meu irmão tem. Por quê? Porque estão convivendo na mesma família, com que é uma coisa normal, a gente ser encarnado no mesmo afins, né? Então a gente plantou a mesma semente. E aí todos apresentam da mesma forma. A própria ciência já determinou, já publicou que não existe genética, existe epigenética. A parte genética é 4% só que existe de passar de um pai para um filho. É 4%. Os outros 96% são epigenéticos. Então, quando a gente transporta isso para o espiritismo, que é o que é afim para nós vamos descobrir que todos eles tinham a mesma semente plantada. Quando eles vieram para corrigir aquela semente, fazer com que ela germinasse de uma forma saudável, que desse bons frutos. Mas aí, não, a gente próprio se condena. É porque a família inteira tem, então está condenado. E Jesus, né, Deus não ia fazer isso com a gente, né, não ia. Oi? O que é epigenético? Epigenético são os hábitos familiares. A genética, né, que é no caso das questões de DNA e todas as questões corporais. E a epigenética é o convívio familiar. A gente vê, meu pai é uma pessoa muito ignorante, grosso para tratar os outros, mas eu aprendi com ele, hábito familiar. Né? A minha mãe é uma pessoa tão bondosa, tão calma. Eu sou igual a minha mãe, então eu aprendi com ela. Porque se a gente observar cada um de nós e cada uma família em que nós vivemos, que nós crescemos e fomos criados, a gente vai ver que nós pegamos muito hábito dos pais, né? O meu pai, quando comia alguma coisa doce, ele ficava nervoso, ele fazia assim. Outro dia me peguei fazendo assim. Aí eu falei assim, gente, o pai, né? E meu pai ficava assim, tirando o açúcar da mão, em vez de lavar a mão, né? E eu me peguei fazendo isso. Então nós não precisamos ir muito longe. Nossa família mesmo, a gente vê os hábitos familiares, epigenética. A ciência, não sei quando foi publicado, mas uma coisa bem recente, que ela já publicou. 4% de todas as comorbidades que tem no ser humano são genéticas, mas 96% é epigenética. Agora, uma palavra que está sendo muito usada ultimamente. Talvez seja por causa dos meus estudos nas coisas que são afins, né? Talvez eu tenha visto com mais frequência. Mas o epigenético é isso, são os hábitos familiares. O que eu adquiri convivendo com determinada família. Não precisa ser o pai ou a mãe, né? O pai e a mãe legítimos, pode ser os que criaram, os avós, os tios, né? Seja a família que você conviveu com mais tempo, então isso é epigenético. Então, o que acontece? Se nós vamos analisar dessa forma, quanta coisa que a gente pode expurgar da nossa vida, cuidar das sementes boas e melhorar, né? A raiva é uma semente ruim, que ela comete ao fígado. Então, vamos controlar essa questão da raiva. Por que eu tenho raiva? A gente tem que dar peso, né? O André Luiz fala isso, você tem que dar um devido peso às sementes que você quer plantar. Então, essa questão é muito interessante, porque às vezes o negócio assim, é para eu ficar com tanta raiva mesmo? Será? Isso me machucou muito mesmo, entendeu? Que diferença vai fazer se eu ficar com raiva, né? Já dizem que a raiva é um veneno que a gente toma para matar o outro, mas na verdade quem morre é a gente, né? Então, André Luiz traz isso muito claramente, muito claramente. Não estou aqui contestando a questão da medicina, dos médicos, não estou contestando, mas existem muitos estudos que falam que se nós soubéssemos cuidar do nosso ser, plantando as sementes necessárias e saudáveis, os consultórios médicos seriam só para atendimento de quem caiu e quebrou e quem rasgou a pele. O resto a gente conseguiria chegar no contexto.
E a gente sabe que a indústria farmacêutica está cada vez mais rica, os médicos cada vez menos atenciosos com a gente, né? Porque eles também não estão aguentando. Então dizem que no meio o meio hospitalar, né, o meio de medicina e o meio jurídico é o meio que mais usa Rivotril, porque eles não aguentam as pressões. Mas assim, é plantão em cima de plantão, é processo em cima de processo, e a semente vai que vai, né? E aí eles tomam muito Rivotril. E é verdade. Eu tenho uma sobrinha que é médica, você pode abrir a bolsa dela a hora que for, que tem uma carta de Rivotril. Uma menina nova, muito nova. Ela formou, tem 3, 4 anos. Tem carteira de Rivotril. Então a gente não tem a ideia do quanto a gente está plantando essas sementes ruins dentro de nós. A gente não tem essa ideia. E essa ideia é a que tem que ser primária. Porque a gente não tem essa questão genética que a gente tanto afirma, que a gente tanto cultiva, né? É mais fácil, né? Oi? É mais fácil você falar que é genético do que você olhar para você mesmo e ver. Sim. E aí a gente ainda tem o respaldo da medicina que fala, olha, preocupa não, é assim mesmo. Hoje mesmo eu ouvi uma menina falando comigo, que eu estava tentando arrumar uma consulta para o bebê dela de 2 anos. Ela falou assim, olha, muito obrigada, meu irmão já me emprestou um dinheiro, já levei no neurologista, e tem que tomar remédio pro resto da vida, e tem 2 anos. É muito longo, né? Aí eu peguei e falei assim, fez o teste, né, para saber qual é o problema, simplesmente receitou, né, uma criança de 2 anos. Eu não sei qual que é o real problema dele. Eu só sei que tá errado você pegar e dar um remédio para uma criança e falar assim, minha filha, conforme-se, é o resto da vida. Entende? Então são essas sementes que a André Luiz fala, que a gente precisa pensar nas sementes do bem agir, do bem pensar e no bem no contexto geral. Agir, pensar e fazer. Sempre para o bem, porque isso fica gravado no perispírito. Isso eu achei pior, entendeu? Você fazer a desculpa, mas saber que aquela semente está lá gravadinha no perispírito. Então, assim, ele retrata nesse livro dele, nesse livro que fala sobre as citações de André Luiz, ele coloca um ser humano com vários círculos em volta e todo cheio de pintinha preta, e elas direcionando para o corpo desse bonequinho, desse desenho. Então é isso, de imaginar que tudo que a gente faz, ele vem atingir o nosso perispírito, que nós vamos com ele, porque tudo está gravado nele, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, está gravado no perispírito. Se a gente soubesse com toda, né, a firmeza nisso, a gente mudaria muitas nossas atitudes e com certeza também todo o nosso ser viveria melhor. Porque a gente não acredita, né? A gente não acredita. Se o médico der um remédio, fala, você toma religiosamente e não esquece 1 minuto. Mas se fala assim, olha, é melhor você mudar de atitude, mas como é que eu posso mudar? Se fulano é assim, se ciclano é assado, se ciclano fala comigo. É o que ela disse, a gente terceiriza as culpas e a gente tira a nossa culpa, né? E a gente não acredita mesmo, vamos ser sinceros, né? A gente não acredita. Por exemplo, vocês pegam aqui um Uber e falam assim, eu quero ir pro centro da cidade, na rua Alves, número tal. Você tem certeza que o cara vai te levar pra lá, não tem? Você não pergunta se ele sabe dirigir, se ele tem carteira atualizada, se ele não está alcoolizado, se ele sabe o caminho certinho, você pega e vai. Agora, quando se trata de uma mudança interior, uma fé em Deus, aí fica questionando. A gente questiona essas questões. André Luiz fala muito sobre isso, que a gente questiona algo que está muito à vista, mas que a gente não tem força para poder abraçar isso. Então, a semente,
A semente que nós conhecemos, que são as sementes das nossas plantas, né, das nossas árvores, a semente que nos traz tanto benefício, essa aí é incontestável o valor dela. Inclusive, né, como Emmanuel diz, nesse mesmo livro, nesse capítulo, ele fala que é uma sacerdotisa. Então, olha só, uma semente classificada como sacerdotisa é o máximo, né, da divindade. E aí, essa semente também é o máximo da nossa divindade quando ela é boa. Porque o terreno, nesse caso, é o nosso corpo, que nós vamos depositar sementes boas ou sementes ruins. Nós vamos cultivar sementes boas, que vão dar bons frutos, ou vamos cultivar sementes ruins, que não vão conseguir florescer. Então, nesse contexto, a gente vê que é muito mais sério e é muito mais simples de resolver as questões a partir de mudanças, que é mais difícil. Eu falo aqui das mudanças, mas assim, eu sei que é difícil, é muito difícil, mas não é impossível, porque falta a gente acreditar, a gente crer. Santo Agostinho fala nesse capítulo do Evangelho, ele fala, fé, acredita, né? Vai ter solução, vocês têm que ter fé, a fé remove montanhas, né? Ele fala isso. Então, e Santo Agostinho, que foi uma pessoa que na época dele, ele era banhado de todos os luxos, de todas as luxúrias, de todos os bens materiais, né? E precisou também de cultivar algumas sementes ruins para que depois ele transformasse essa semente em sementes boas. Ele fala isso, tem que acreditar, né? Porque se a gente não acredita numa mudança, não acredita na nossa melhora, eu lembro que a minha avó, ela falava assim comigo, hoje eu estou precisando de comer quiabo, um exemplo. Ela sabia o que o corpo estava pedindo. Hoje a gente não sabe mais. A gente vai no céu, observa aquela quantidade de comida, você não sabe o que você põe no prato, às vezes você põe e não combina, né, ali os sabores. E a gente não sabe mais quando a gente está com sede. Então a pessoa pega de tudo e não aguenta comer. Não aguenta comer, não é? A gente, não é assim? A gente põe de tudo, não sabe o sabor, não sabe, mas a gente quer comer. Não é desse jeito que a gente faz? A gente não tem mais, a gente não sabe o que é sede e o que é fome. A gente não sabe mais. Ah, mas a gente não dá nem para observar isso. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, a gente nem tem tempo, a gente tá comendo, tá fazendo alguma coisa e tá lá e toma um suco e vai embora, né? Às vezes nem leva nada para o trabalho, uma coisa saudável, porque a gente não tem tempo. Não, tudo bem, a gente sabe que a vida é corrida, mas a gente só não tem tempo porque a gente não tem metas. Porque quando a gente põe uma meta, a gente faz tudo e ainda sobra tempo, entendeu? A gente trabalha com agenda, a Luiz trabalha com agenda. A gente não consegue atender todos dentro daquele horário, ainda sobra um tempinho. Então a vida da gente também é assim, a gente tem que criar metas, né? Hoje eu vou realizar isso e vou pensar assim e vou cultivar uma semente boa em meu perispírito. E a gente consegue. Não. Sim. As pessoas mais antigas, nossos pais, nossos avós, quando a gente compara com a geração de hoje, eles eram mais tranquilos, mais pacíficos, de uma maneira geral. Sim. E tinham, normalmente, hábitos bons, como você citou a sua avó, tinham hábitos bons, comia mais legumes, mais verduras. Por que as novas gerações não pegou essas coisas boas dos pais, dos avós? Então, a nossa faixa etária, né, a gente tinha medo. A gente tinha medo de Deus. A gente tinha medo de ser castigado. A gente sabe disso. Come que o Papai do Céu não gosta de criança que não come, né? Beba água porque Papai do Céu gosta de menino que toma a aguinha dele, que dorme bem, que come bem, que respeita, não é assim? Só que essa geração,
a nossa geração, nós falamos assim, nossa, eu fui muito reprimida. Eu sofri muito. A minha mãe não deixava eu sair, minha mãe não deixava eu namorar, a minha mãe não deixava eu ir numa festinha. Eu usava as roupas que ela dava e era assim só no Natal ou no aniversário. Aí nós criamos nossos filhos assim, não, tadinho. Ele não quer almoçar, mas pode comer um docinho, pode, filhinho, comer um docinho. Entendeu? A gente não teve a mesma rigidez. E agora nós estamos sentindo isso. Nós estamos sentindo o que nós fizemos. O que nós fizemos? Porque nós fomos de uma geração reprimida, né? A gente foi de uma geração reprimida. E a gente fez com os filhos totalmente o contrário, porque a gente não queria que os filhos sofressem, né? Meio que deixamos a rédea às mãos, vamos dizer assim. Oi, pode falar. Eu sou de uma família de 11 filhos. Uhum. A gente, na minha criação, nós tivemos muita liberdade. Aos 5 anos, eu atravessava para ir nadando quando a água era mais limpa. Uhum. O Rio de Barulho já foi navegável, né? Mas assim, a não gente... Não dava tempo de ter muita repressão, porque é muita gente. Muita gente, né? Quando reprimia um, lá atrás já estava... Então, mas assim, se a gente for ver no contexto geral, é uma geração que foi muito reprimida, que não podia fazer muita coisa, nem tinha muitas oportunidades, né? E também não tinha condições. Por exemplo, uma família um pouquinho mais numerosa comprava uma maçã e dividia ela em 4, 6 pedaços, 8 pedaços, porque não tinha como comprar uma maçã. Eu te falo por mim, meu sonho era comer uma maçã inteira, igual a Branca de Neve lá com aquela maçã, né, vermelhinha. Por quê? Porque na minha casa, meu pai não tinha condições, então quando comprava maçã, partia a maçã em 4, né, que era com meu pai, com minha mãe e meu irmão. E aí, eu tô dando exemplo de, graças a Deus, sabe, Luiz, as pessoas acham que a minha filha tem um manual de instrução. Ela não veio com manual de instrução. Mas eu também não sei de onde eu tirei muitas coisas que eu fiz para ela, sabe? Eu não sei, hoje eu falo sinceramente, eu não sei de onde eu tirei o que eu sei, porque quando você me fala de uma planta, eu já sei sobre essa planta e eu às vezes nem tenho lido sobre ela, eu não sei por quê. Não sei, pode ser ter sido em outra encarnação que eu aprendi, não sei. Mas o que a minha filha não teve manual de instrução, não teve. Eu sempre gostei que ela andasse numa determinada rédea, bem diferente. Eu sempre falo que a filha era igual a pipa, dava linha, puxava linha, dava linha, puxava linha. Por quê? Para não sair do meu controle. Mas a gente vê que a nossa geração nós tivemos filhos que ficaram sem controle, que come de qualquer jeito, e aí a culpa é a indústria, né, alimentícia, que coloca isso, coloca aquilo outro. Não é indústria alimentícia, é aquele sabor que mais agrada e que você acaba dando. Eu conheço uma senhora que o filho dela não queria comer, ela dava aquele leite condensado, uma colher de sal, uma colher de condensado. Olha que coisa horrorosa, né? Então, assim, o menino cresceu, hoje tem 19 anos, parece, ele detesta comida. Acha um nojo de comida, mas dá um pacote de doce, de biscoito, uma lata de leite condensado, ele gosta. Então, eu acredito que foram essas sementes, Luiz, que nós plantamos de uma forma errada. A minha pergunta anterior era mais ou menos sobre isso também. Porque você fala assim, a semente que nós plantamos, será que alguém plantou uma semente em nós? Sim, eu acredito muito que os nossos pais, das formas que eles tratavam a gente, da forma que eles também foram tratados, porque é uma sequência, eles plantaram muita coisa em nós. A gente tinha medo de sair à noite, a gente tinha medo de ficar falado, a gente tinha medo do outro, a gente tinha esse medo. Mas isso não era um medo ruim, porque você conseguia conviver melhor. Hoje ninguém tem medo de nada, ninguém tem medo de Deus. Né? Não, mas não tem. E eles, muitos, nem acreditam que exista, né? Não, o mundo está muito perigoso. É? O mundo hoje Está muito perigoso, mas me fala uma coisa, como que são essas pessoas? Sem amor no coração, sem Deus, né? A gente sabe que todas as sementes ruins, vamos dizer em termos, né,
de explicação. Um marginal é uma semente ruim, mas ela também pode mudar, ela pode dar os bons frutos, né? Mas a questão... Não estou querendo te atrapalhar. Não, pode Mas falar. os nossos avós, os nossos pais, na questão, por exemplo, da religiosidade, eles eram muito mais religiosos. Sim, Né? sim. A Sexta-feira da Paixão, por exemplo, eu estava conversando outro dia com uma pessoa, na casa que eu morava, com a minha avó e a minha mãe, eu tinha medo, porque eles colocavam pano nos quadros, cobria todos os santos, né? Na Sexta-feira da Paixão você não podia fazer nada, varrer casa, nada disso, mas você podia fazer comer, né? O resto você não podia fazer, por quê? Em respeito. Então nós perdemos isso. E os filhos perderam o respeito dos pais também. Porque nós não demos isso. Realmente nós fizemos com que isso fosse acontecer. Agora a gente está vendo mudança, tem muitas mudanças. A gente vê hoje jovem que pega o filho, o bebezinho, faz questão de batizar, de chamar o padrinho, do padrinho, olha, você vai ser responsável pelo meu filho na minha falta. Eu fui num batizado há pouco tempo, e gente jovem, são jovens mesmo, 20 e poucos anos, com bebezinho, e eles assim, sabe, com aquela fé que estava batizando a criança, e a gente vê a criança nem é batizada, porque, pra quê, né? E a geração de hoje também começou a ter muito poder nas mãos, né? Coisa que a gente não tinha. A gente não tinha poder, né? A gente não tinha poder de pegar uma comida na panela sem pedir. A gente não tinha esse poder. Hoje não, hoje é tudo, a moda toca pra lá. E aí, as pessoas se tornaram o que a gente tem hoje no mundo. Mas vai mudar, eu tenho certeza que vai mudar, eu tenho absoluta certeza que isso não vai continuar. Porque se continuar, não vai continuar aqui. Não vai continuar. Eu lembro, cara, primeiro, na época da quaresma, a pessoa ficava 40 dias sem comer carne. Sem comer carne. Meus avós, eu lembro disso, meus avós ficavam 40 Sem comer dias carne. 40 40 dias, em respeito, né? O que você ia falar? Meu pai, você não precisa longe não, meu pai conversa, quando meu pai estava conversando entre ele, os amigos dele, os parentes dele assim, a gente, moleque, já não podia chegar perto, entrar no meio da conversa, que estava comendo na hora. A gente tinha medo de passar perto dele. Tudo era uma fase do respeito. A gente sabe que... Foi a rigidez ali, que era aquela rigidez da criação. E quando vem o outro... Mas nenhum de nós na faixa etária tem trauma. Não. Tem trauma? O meu tio amarrava as minhas primas no pé da mesa, que era uma mesa de fazenda pesada. Ele amarrava as meninas ali. Hoje elas são diretora de escola, entendeu? São professoras, né, já hoje aposentadas, mas são professoras. E não teve trauma. Agora hoje tem trauma. Entendeu? Outro dia uma senhora falou assim, eu comprei, graças a Deus, eu comprei a cortina que eu queria para minha sala, assim, de parede a parede. O filho dela de 11 anos pegou o tesouro, cortou de cima e embaixo. Ela ligou pro psicólogo. O psicólogo pegou e falou assim, ele estava extravasando o sentimento dele. Eu também extravasava o sentimento. Entende? É isso que acontece. Foi. Eu acho que a juventude de hoje, os jovens de hoje, eles estão muito mais interessados nas coisas mais sérias do que quando eu fui jovem. Quando eu fui jovem, a gente queria jogar bolinha de gude, jogar finco, né? Nadar no paraibuna, pescar, era mais dispersivo. Mas, por exemplo, eu vejo muita gente falar assim, a juventude hoje só quer saber de droga. É uma mentira. Não, é A maioria mentira. dos jovens estão estudando, fazendo faculdade, estão procurando uma profissão, né? Então a nossa percepção é que está errada em relação Então os jovens ganham mais dinheiro que os pais. Tem. Então, mas assim, se a gente for falar, vamos falar voltado para o espiritismo. Não sei se você já leu alguma coisa a respeito. Desde 2000 e hoje, a data não me pergunta que eu não sei, mas hoje um jovem teria 19, 20 anos. Dessa data de nascimento, quer dizer, 2005, né? Mais ou menos, 2019, 2005, veio outra qualidade de espírito.
mais evoluídos, justamente para a transição planetária. Hoje, com 20 anos, tem muitos meninos aí, cabeça mesmo. Tem muita gente boa, Daqui para frente, ainda virão mais. A gente está vendo aí crianças que falam coisas, fazem coisas, né? Tem um menino aí que está correndo aí no Instagram que ele conhece o corpo humano todinho. Quem ele era? Entende? Então, assim, a gente está vendo transformação. Mas em correlação à primeira pergunta, a gente deixou muito a desejar nessa questão da educação. Mas que os jovens hoje estão mais inteligentes, estão, né? A minha neta vai fazer 16 anos, ela falou assim: vovó, eu sempre te falei que eu odeio estudar. Ela vai fazer 16 anos. Eu falei assim: minha filha, você sempre falou isso, mas a vovó e a mamãe adoram estudar. Mas eu já cheguei à conclusão que se eu não estudar esses 3 últimos anos, que é o ensino médio, eu não vou conseguir fazer um vestibular legal. Aconteça o que acontecer, eu vou só estudar. Entendeu? Então, assim, há mudanças. E são crianças que agora, com 16, 18, 20 anos, vai, despontar aí, e a gente que vai ter que aprender a conviver, né? A gente vai ter que aprender a conviver com isso. Aí as pessoas falam: é muito difícil conviver com o jovem. Não, você tem que abrir a cabeça. Você tem que abrir, né, a cabeça. Você passou para a gente essa primeira parte, muita visão do André Luiz sobre a semente. E a visão do Emmanuel? O Emmanuel, ele fala que a semente, ele só fala a semente na questão da sacerdotisa, de ser como é que fala? De ser a percussora de tudo que nós temos, que ela está ligada a todos os átomos e todos os arcanjos, e existe uma ligação muito grande. E ele, nessa questão que ele, do perispírito, eu não li nada a respeito do que ele disse, mas André Luiz, ele deixou muito claro isso. Mas, Emmanuel, eu acredito que talvez o livro Vinha de Luz, talvez traga alguma coisa, porque ele repete, né, com outras formas, com outra visão, ele repete. Eu ainda não li, realmente, depois do Pão Nosso, eu não li a respeito da semente, porque não sei se você já observou, todos os livros, eles trazem o mesmo assunto de uma forma diferente. Então, Caminho, Verdade e Vida, e depois vem o Pão Nosso, né? Vem o Pão Nosso, ele traz, inclusive tem os mesmos quantidade de capítulos, né? 180 capítulos, todos eles. E aí você vai ver que ele usa um outro título, um outro tipo de expor o assunto, mas é a mesma coisa do anterior. Eu não li a respeito disso. Quando eu comecei a pesquisar esse livro de homeopatia, que começou André Luiz, aí eu comecei a ler André Luiz, entendeu? Mas acredito que ele deva ter trazido nessas outras edições, né, Vinha de Luz, e tem o outro, Fonte Viva, né, que é o 5º, né? Eu acredito que ele deve trazer alguma coisa sobre essa questão. Mas, assim, o que o André Luiz quis explicar, porque a gente tem que pensar que naquela época o vocabulário era mais pobre, né? Hoje o nosso vocabulário é muito mais rico. Então, ele usando como semente, ele usou o seu pensamento, a forma que ele fala aqui, a gente não podemos admitir que nós sofremos a revelia. Porque se a gente fosse sofrer a revelia, não existia um Pai maior, né? E a gente não está determinado o sofrimento por acaso. Ele não está por acaso. Ele está para que você corrija essa plantação. É isso que ele diz. Ele diz que a gente não pode, muito menos a gente pode aceitar a doença como um mero castigo. Porque não é, né? Porque não existe lei que impõe vingança. Porque a lei de Deus é perfeita, é bondosa, é misericordiosa. Não existe lei que é uma vingança. Não, você está passando por isso, mas alguma coisa você fez, né? É o que as pessoas geralmente falam. Quando tem uma fala muito bonita, né, até
do Viktor Frankl num livro chamado Em Busca de Sentido, não sei se você já leu. Maravilhoso esse livro. Não é um livro espírita, porque eu não leio só livro espírita, eu procuro o contexto todo, inclusive Kardec falou, né? Perguntaram para o Kardec como que ele montaria uma biblioteca. Aí ele falou, poesias, teologia, filosofia, o Pentateuco, os livros espíritas. Então, quer dizer, a gente tem que ler tudo para ver uma conexão, para a gente aprender também, né? Outro dia eu vi uma filósofa falando sobre o belo. Quando falou assim, belo, que coisa maravilhosa, né? Ele fala, belo é aquele homem que chega num lugar e que abre uma fagulha de luz, né? Quantas vezes a gente vê, né? A pessoa entra, nossa, já vê que a pessoa não é assim. Mas tem pessoas que vêm, nossa, que legal que vem, não é? Então é isso. Então ela estava falando, e olha só, isso a gente encontra nos livros espíritas. A gente encontra isso, né? Seja a luz, né? Não é assim? Então eu não leio só livro espírita. Mas o livro Em Busca de Sentido, é de Viktor Frankl, ele foi um médico psiquiatra na época do Holocausto. Ele perdeu a família toda, perdeu o filho, porque a mulher dele estava grávida e ela serviu para fazer os experimentos, né? E o pai morreu na câmara de gás, a mãe também. Ele sobreviveu. E ele anotava em pedacinhos de papel as ideias dele, sabe? Só que um dia um guarda descobriu e rasgou aquilo tudo, jogou fora. E ele falou assim, que pena, algumas coisas eu perdi, mas outras estão gravadas em mim. Então ele relata isso nesse livro. E ele fala nesse livro que a dor não veio para destruir ninguém. Ela veio para despertar o melhor de si. E eu achei isso maravilhoso, porque realmente é. Porque quando você está com uma dor, você fala, o que houve comigo, né? Por que eu estou assim? A gente tem que analisar, né? Às vezes a gente come alguma coisa à noite que não faz uma digestão saudável, de manhã a gente tá com a cabeça ruim, né? Então, peraí, não, eu acho que eu acho que eu tô com algum problema. Não, gente, você comeu uma coisa que não fez a digestão, toma lá um boldo, né? Uma água com limão, come um gengibre. Por quê? Você não comeu. Mas aí é isso que ele fala, que a dor é para despertar o melhor de si. Porque quando a gente desperta o melhor, a dor não tem sentido. Ele fala isso. Quando a gente desperta o melhor de nós através da dor, a dor não tem sentido. Entende? Ele fala muito disso nesse livro. O livro é lindo, vale a pena vocês lerem, né? E ele, como repetindo, ele fala que a dor não veio para destruir ninguém. Não veio mesmo, veio para despertar mesmo o melhor de nós. E aí, ele falando sobre a doença e o sofrimento, o Viktor Frankl, ele fala o seguinte, eu escrevi para poder falar para vocês na íntegra. A doença é um sofrimento que não tem sentido, mas quando você encontra sentido naquilo que você está sofrendo como uma mensagem do destino e a te orientar o caminho, então não é mais doença, é caminho. Entendeu? Então ele fala sobre isso. E eu achei muito legal isso que ele falou, porque é verdade. Ele fala que nós temos que ter sentido nas nossas vidas. Nem se você não tiver sentido nenhum, se você levantar alguma meta para escovar o dente, já é um sentido. Então ele falou que a água lá nas trincheiras lá, né? Ele disse que a água era muito escassa, mas ele sempre reservava uma gota de água para uma plantinha que estava na janela dele. Ele dava uma gotinha para ela, porque ele falava, isso eu tenho esse sentido de salvar essa planta. Então ele tinha essa planta como uma salvação para ele, como o caminho, né, dessa semente, vamos dizer assim, que foi plantada nele, né? Porque ele estava muito bem, mas só é filho de judeu, teve que, né, ir para as trincheiras. Então, o que acontece? O resumo, o Emmanuel, eu vou procurar saber o que Emmanuel fala sobre isso, que realmente eu não vi, mas o que André Luiz explica, principalmente em Dois Mundos, é maravilhoso.
é maravilhoso, porque aí a gente vai se policiar, porque a gente fala muito em policia seu pensamento, policia suas palavras, policia suas ações, não é assim que a gente fala? Que a gente aprende no Espiritismo isso. Mas agora a gente sabendo que cada questão dessa, de pensamento, de ação, né, a gente está plantando uma semente em nosso perispírito, que vai fazer uma diferença na próxima encarnação e, né, sabe lá Deus, né, também pós-morte, né, pós-desencarne, a gente não sabe, porque imagina a gente chega lá e, nossa, as plantações suas estão todas ressecadas, né, não dá fruto nenhum, deve ser muito triste, né? E quando eu falo que eu tenho medo do futuro, eu não tenho medo do futuro, será se eu vou ter onde orar, vou ter onde comer, como é que vai ser? Não, não tenho medo desse futuro, não. Eu tenho medo do futuro pós-desencarne, porque deve ser muito triste, mas muito triste a gente não poder consertar nada, né? Deve ser. E dizem que a maior tristeza do espírito, não é isso? É você não ter tempo para fazer mais nada, para poder corrigir, né? Então, que a gente plante boas sementes, né? Que a gente procure pensar melhor, agir melhor, né? E isso é muito importante. Vocês que vieram pela primeira vez na casa, vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Ficou claro o que eu tentei passar para vocês? Então, tá bom. Então, gente, é assim, né? Com o tempo a gente vai aprender que o corpo é um prolongamento do espírito, André Luiz fala isso, né? Então, se a gente aprender que o corpo é um prolongamento do espírito, a gente vai dando mais valor para ele, né? E sabendo que tudo que passa pela nossa mente também são as sementes que nós estamos gravando plantando, na verdade, no perispírito, a gente também está fazendo essa conexão com o nosso corpo, né? Então, assim, é muito complexo, a gente precisa de muito estudo, né? A gente precisa estudar muito. Nós estamos numa fase da nossa encarnação que tem que estudar, temos que aprender para a gente não ficar sujeito a informações que não são verdadeiras, né? Porque a verdade só existe uma, é Deus. Nenhuma é verdade absoluta, como não existe o zero absoluto, né? Quando a gente aprende na matemática, 0 a 10, aí Deus é. E hoje não, e não é assim, o zero absoluto não existe, né? Então, a verdade absoluta também não existe. A verdade absoluta só mesmo Deus, né? Então, assim, eu usei as palavras de André Luiz, parte de Emmanuel, né? O Viktor Frankl, outros livros também que eu li, mas no contexto são esses que eu aprofundei para poder sintetizar sobre a semente, né? E assim, desejo muito mesmo, muito de coração, que todos comecem a plantar uma sementinha de mostarda que for, né? Para o melhor do nosso perispírito, né? E das nossas futuras encarnações. Eu agradeço a atenção. Te respondi o que você precisar, então tá jóia. Mas aí, epigenética é isso aí, vamos criar bons hábitos, né? Para que isso também se espalhe, entendeu? Gente, obrigada.